A história do futebol em Simonésia traz hoje para você a história dele, Felipe Caldeira de Fúcio Ribeiro. Ele é natural de Belo Horizonte. E aí você deve estar se perguntando, mas se ele é natural de Belo Horizonte, qual é a relação com Simonésia? É isso que nós vamos apresentar para você a partir de agora. Ele é goleiro, atualmente está no Brasilis de São Paulo. E apesar de jovem, tão jovem, ele tem uma mega experiência no mundo do futebol. Ô Felipe, muito bem-vindo, um prazer recebê-lo aqui para a gente bater esse papo. Não, o prazer aqui é todo meu, obrigado pela oportunidade aí. Felipe, como que é ser goleiro, rapaz? Essa posição que muitos não gostam, né? Alguns até detestam, mas e você escolheu ser goleiro? É complicado, né? Querendo ou não, é uma posição difícil no meio do futebol, assume muita responsabilidade, mas até por questão de família mesmo, já de muitas referências, é uma posição que eu gosto, que eu me sinto em paz, sabe? Quando eu tô dentro de campo, eu tô praticando ali, eu realmente me sinto feliz. Felipe tem uma raiz muito forte com o Simonésia. Isso vem através de seus pais. Vamos falar um pouquinho quem são os seus pais? Fala pra gente. Eu sou filho do Antônio Pinto Ribeiro, ele é de Belo Horizonte, e minha mãe é a Cibele Caldeira de Fúcio Ribeiro. Ela cresceu aqui em Simonésia, né? Ela é filha do Geraldo de Fúcio, da Célia Caldeira, do Zé Coelho. E é uma família que é muito enraizada aqui em Simonésia, sabe? Com isso eu também, praticamente minha infância inteira, até hoje eu vivo aqui em Simonésia, período de férias. Sempre estou convivendo aqui, passando os tempos aqui. O avô dele tem um nome cravado na história do futebol de Simonésia, Sebastião Filomeno de Fúcio. Na realidade, bisavô. Bisavô. É o Tatãozão, né? Igual o Tatãozão, exatamente. Diz o estádio, o vô Tatão, ele é pai do meu vô Geraldo. E eu não tive a oportunidade de conhecer ele, infelizmente, mas, cara, toda a história que você escuta, tudo, realmente o futebol acho que é transmitido de geração, assim, porque é uma grande referência, não só para mim, mas como para a Simonésia inteira, eu creio, né? Gente, observaram como que são as coisas? Felipe, natural de Belo Horizonte, hoje está aqui conosco participando no Histórias do Futebol de Simonésia, justamente porque ele tem esse elo, essa ligação. Hoje você está no futebol de São Paulo. Tem quantos anos? 17. 17 anos. E começou a galgar esse mundo aí do futebol quando, Felipe? Eu sempre gostei muito de futebol, né? Desde pequenininho, mas mais profissionalmente, assim, eu comecei aos 12 anos. Comecei a jogar lá em Belo Horizonte mesmo. E de lá pra cá eu fui passando em vários times e minha primeira oportunidade em um clube profissional foi no Atlético, em São João del Rei. Eu tinha 14 anos, foi quando eu alojei pela primeira vez, né? Morei fora de casa. Peraí, com quantos anos? 14. 14 anos? 14 anos. Você já deu no pé e falou assim, olha, o meu negócio, o meu mundo é futebol. E como é que seus pais reagiram diante dessa sua colocação? A gente sabe que o mundo do futebol exige isso, né? Exige uma certa renúncia de algumas coisas. E não foi fácil, pela primeira experiência de ficar longe deles, longe de casa, mas eles me apoiaram o tempo todo, porque a gente entende, né, que é o mal necessário, digamos assim, as renúncias que você tem que fazer para correr atrás do seu sonho. Felipe, e alguns devem estar se perguntando, como que fica a situação dos estudos nessa situação aí? Cara, no começo é mais difícil conciliar, porque o futebol exige bastante tempo no seu dia a dia, por causa dos treinamentos, constantemente. E no começo é um pouco difícil, mas a partir do momento que você coloca uma rotina, igual eu sempre coloquei metas assim, tanto no futebol, quanto na escola, quanto em qualquer outra parte da minha vida. A partir do momento que você encaixa sua rotina para concluir essas metas, você vai facilitando um pouco. Teve o período de estudo remoto por causa da pandemia, que foi um pouco mais complicado de concentração e tudo, mas no geral conciliar o estudo exige mais dedicação do que... Porque tem muita gente que coloca o futebol como desculpa para a escola. Eu, graças a Deus, eu coloquei disciplina em cima disso e consegui concluir os estudos muito bem, o ensino médio, e já estou começando a cursar o curso superior já. O que a gente observa é que você é um jovem muito aplicado. Sim, desde sempre eu fui criado assim pelos meus pais, fui moldado nessa estrutura, sabe, de que a disciplina faz você chegar nos seus sonhos. Meu pai, ele sempre falou isso pra mim, que
correndo atrás, estudando, buscando de verdade que você vai conquistar seu sonho, então eu me aplico em cima disso. E aí as coisas vão acontecendo. Naturalmente. Né? Bom, no Atlético, como que foi a sua passagem por lá? Você chegou a jogar contra um dos grandes nomes hoje do futebol nacional, né? Joguei lá durante um período mais ou menos de uns 2 anos. Foi um período de muita evolução, porque foi a minha primeira experiência num clube profissional mesmo, de base. Campeonato Mineiro, viagem, para você alojar, jogar contra clubes de Atlético, Mineiro, Cruzeiro, América. E foi uma experiência muito boa. Lá eu tive a oportunidade de jogar contra estrelas como o Vitor Roque, o Estevão, que hoje estão despontando no futebol profissional. E, cara, a experiência é muito boa, né? Porque quando você tá lá dentro de campo, você não pensa que vai acontecer tudo isso, que os caras vão chegar onde eles estão, igual o Estevão, entre os melhores jogadores do futebol brasileiro. Mas foi uma experiência muito boa. Realmente você vê que, você tá do lado dos caras, então você também pode chegar lá, sabe? Agora, o Estevão hoje é um atleta de ponta, né? E como que foi naquela oportunidade ali? Vocês estavam com quantos anos, em média? A primeira vez que eu joguei contra ele, se eu não me engano, foi com 13 anos ali, e aí fui jogando até o sub-15 mais ou menos, foi quando ele foi pro Palmeiras. Uhum. E já era difícil de parar ele? Sempre foi um jogador diferente. Eu sempre falo que dos adversários que eu tive, ele é o mais impressionante, porque realmente dentro de campo você parece que ele tá jogando um jogo meio diferente. Eu nunca tomei gol dele. Sério? Falando coincidência assim. Mas você vê que ele faz com a bola, a habilidade, tudo dele é diferente realmente. Mas chegou a fazer defesas? Fiz. Eu já joguei contra ele em várias oportunidades. E ele, você vê que ele é um menino muito aplicado também. Ele gosta do que ele faz, ele joga futebol alegre, tem uma família muito humilde também. E eu acho que isso tudo contribui para você ver o crescimento dele, não só como jogador, mas como que toda essa pressão, ele mesmo com 16 anos já está despontando aí, isso é para poucos, né? O sonho é poder enfrentá-lo novamente, né, Felipe? Sim. Quem sabe, né? Espero manter essa rivalidade aí, se Deus quiser, sem tomar gol para ele até acabar a carreira aí. Tá certo. Agora é o seguinte, Atlético, aí depois você foi galgando, né, por demais clubes, e até chegar onde você está hoje, né? Como que foi essa trajetória aí? Tem uma situação em que você foi pro Pernambuco? Pro Sergipe. Pra Sergipe, como é que foi isso? Cara, foi uma oportunidade de um ex-coordenador de um clube meu. Um clube novo lá do Sergipe, chama Carmópolis. Ele tinha sido criado em 2022, no meio de 2022. Ganharam o estadual e conquistaram vaga para a Copa do Brasil. Aí, a partir desse momento, esse coordenador que já tinha trabalhado comigo, ele me chamou para participar lá. No começo eu estava meio em dúvida, porque Nordeste já é um ciclo muito longe. Eu ainda não tinha jogado em um lugar tão longe assim. Bastante diferente da sua realidade, né? Sim. Daquele momento. Futebol daqui da região do Sudeste. E eu fiquei meio em dúvida, mas eu senti que era a hora de abraçar esse desafio. Era uma oportunidade muito boa jogar a Copa do Brasil, uma competição que todos desejam jogar, né, do futebol brasileiro. E acabou que foi uma oportunidade de muito aprendizado lá, consegui jogar o campeonato. Foi outro ciclo, um outro ambiente assim que ajudou no meu amadurecimento. E a partir disso tudo eu acho que serviu bastante para desenvolver lá, sabe? Eu estava passando de um processo meio de reconstituição, depois de uma lesão que eu tive no tornozelo. E lá foi muito importante para essa recuperação, tanto física quanto mental, sabe? E como que foi o processo de concentração, o processo de atuação também diante dos jogadores, outros jogadores conhecidos de nível nacional também, como que foi? A gente participou de um torneio no CT do Retrô, em Pernambuco, e havia jogadores de todos os times do país praticamente, clubes grandes de São Paulo, Rio de Janeiro. E acabou que foi um processo que a gente ficou alojado no CT do Retrô mesmo, a estrutura muito boa, uma grande estrutura. Eles receberam mais de 500 atletas e jogamos um torneio lá em nível nacional contra grandes atletas e graças a Deus chegamos na final, não saímos com título, mas foi bom porque a experiência de jogar em alto nível contra jogadores de alto nível faz bastante diferença no seu crescimento, sabe?
tanto em questão de pegar a experiência com os jogadores que estão nesses clubes grandes, aprender com eles, quanto a oportunidade de enfrentar eles, sabe? E procede a informação de que esse torneio que você disputou dava a oportunidade do clube ir para Marrocos? Sim. E você perdeu essa chance. Foi. Foram vice-campeões. Vice-campeões. Uhum. Era um torneio nacional organizado por uma organização chamada CBDE. E o campeão ia disputar o Mundial no Marrocos. Meu Deus. Aí, infelizmente, não foi dessa vez, mas certeza que vai ter mais oportunidade no futuro. E não podemos deixar de falar também da final dessa competição, que foi aonde? Conta para o nosso telespectador. Foi um jogo muito especial. A gente jogou na Arena Pernambuco, estádio que foi reformado para a Copa do Mundo. Que isso, que maravilha. É realmente uma estrutura de outro mundo, o estádio, o campo, tudo. E a experiência foi muito boa estar lá. A emoção é muito forte, né? É muito forte. A emoção é muito forte, sem dúvidas alguma. E aí você, depois de Recife, você veio para São Paulo. Sim. Hoje está no Brasilis. Sim, foi minha primeira oportunidade no estado de São Paulo. Eu já tinha ouvido muito falar, porque é o grande núcleo do futebol estadual de base. E eu tive a oportunidade de estar indo para o Brasilis. E desde que eu cheguei lá, você entende que realmente o futebol de São Paulo tem muita, muita competição entre si, tem muitos clubes grandes, abrange um núcleo do futebol muito grande no futebol brasileiro. É diferenciado, né? É diferenciado. O São Paulo traz a Copinha, né? Que Sim. é um dos grandes, é o maior torneio, né, do país. Sim. E um dos maiores do mundo, né? Em se tratando do futebol de base. Sim. Né? Bom, e aí, tem quanto tempo que você está lá no Brasilis? No Brasilis tem aproximadamente um ano. Um ano. Cheguei lá no meio do ano passado, por volta dessa época mesmo. E como que tem sido os trabalhos por lá? Cara, é muito bom. No começo do ano, quando eu cheguei na época do ano passado, já tinha acabado o Campeonato Paulista. E desde então a gente jogou outros campeonatos também de São Paulo. Fizemos boas campanhas, o time foi bem. E é uma estrutura muito boa, tem adversários de muito grande nível. Você joga o tempo todo contra o Guarani, Ponte Preta, fora os 4 principais lá, mais conhecidos. E por ser um clube do interior, a estrutura de lá é realmente de outro nível, assim. Se você pensar comparando com outras bases do futebol, o clube tem uma estrutura muito boa, tem 5 campos de treinamento, tem academia própria, fisioterapia, tudo, um alojamento muito bom. E foi uma experiência de muito crescimento, sabe? Porque você vê uma evolução técnica realmente de futebol que me ajudou a construir quem eu estou me formando. Ô Felipe, e o Brasilis, ele na realidade é um clube que vem formando atletas para o mundo do futebol, né? O Brasilis ele foi criado pelo Oscar, né? Ele é jogador da seleção brasileira de 82, mais conhecido, né? E desde então é um clube formado principalmente no foco de formação de atletas mesmo, sabe? O foco deles, o próprio diretor, os coordenadores todos falam que o foco deles é revelar atletas para o mundo do futebol. Eles vêm empregando atletas em vários clubes, São Paulo, Santos, todos os clubes grandes dentro e fora do país também tiveram oportunidades. E é um clube muito bom para a formação de atletas, lá tem muitos jogadores de intercâmbio que vêm de outros países, Japão, Estados Unidos, Dinamarca. E conviver com esse povo, conviver com pessoas de outras culturas assim, ajuda no seu desenvolvimento pessoal, né, como atleta, como jogador. Isso tem sido corriqueiro no seu dia a dia, de encontrar com essas pessoas de outras nacionalidades? Sim, na verdade lá tem bastante programa de intercâmbio, tem muitos jogadores. Eu já conheci jogadores daqui da América do Sul, em países como Peru, Colômbia, Bolívia aqui, tanto América do Norte, Estados Unidos, Canadá, jogadores do Japão, Coreia, Dinamarca, todos esses países normalmente tem um programa de intercâmbio lá muito, muito forte, muito conhecido mundialmente, que te dá a experiência de conviver com esses jogadores, sabe? Maravilha. Bom, a gente torce demais da conta, né? Hoje trazendo aqui essa história de uma pessoa que é ligada diretamente, né, ao nosso município, que é Simonese, e a gente falando sobre a história do nosso futebol, torce demais. Quem sabe, né, pinta uma ligação para você ou para o seu pai, né, que te auxilia muito nesse processo também, né, de um clube aí. Claro que hoje você está bem, mas imagine só receber uma ligação de um Santos, de um Corinthians, de um
de um Atlético Mineiro, né? Você que é atleticano. Cara, a expectativa é muito grande, né? Porque quando você recebe uma oportunidade de um clube como esses, é aquele sentimento de trabalho realizado, sabe? Que todo seu esforço valeu a pena. E eu sinto que eu tô trabalhando bem, tô seguindo nesse caminho e entrego na mão de Deus, sabe? Confio que a oportunidade vai vir na hora certa e se abrir a oportunidade é abraçar e ir pra cima. Se inspira em algum goleiro? Tem algum goleiro que marcou o seu processo de infância e que você se inspira hoje? Na minha infância, cara, por ser atleticano, a época que eu comecei mais a acompanhar futebol assim foi naquela Libertadores de 2013, muito conhecida por causa do Vitor. Só o Vitor! Sim, e que acabou influenciando bastante no meu processo de decisão, de ser goleiro, de admirar essa posição. E de lá pra cá eu acho que eu fui me espelhando muito em goleiros, principalmente do futebol europeu, sabe? Como o Neuer, o Ter Stegen, que são goleiros de grande nível assim que eu realmente me inspiro, sabe? Maravilha. Agora é o seguinte, você que se molesta passando suas férias, a gente observa que você tem uma certa dificuldade para realizar o seu processo de treinamento, né? Como que você faz isso? Então, cara, realmente não tenho uma estrutura assim, digamos, propícia. Tem alguns centros de treinamento muito bons, tanto no próprio Tatãozão ali, na arena, mas não há nada muito especializado, principalmente para minha área de goleiro, sabe? Então, eu tento realizar esse processo um pouco mais restrito, né? Mais restrito, mais sozinho, focando principalmente no físico. Para não perder, né? Para não perder a condição física, porque o técnico é um pouco mais difícil de trabalhar. Mas fisicamente eu tento manter, trabalhando sozinho, às vezes vou com meu primo também jogar bola e vai ajudando, aí mantendo nesse período todo. E claro, ao longo desse tempo ouvindo as histórias, né, do futebol aqui, do seu bisavô, do próprio Geraldinho, Sim. Entre outros mais, né? O lado bom de ter uma família muito ligada ao esporte assim é que realmente o tempo todo você tá sendo ligado a essas informações, sabe? Tá recebendo aquela vitamina de futebol o tempo todo, né? Constantemente eu tô aqui sentado, aí chega o meu avô e ele começa a contar as histórias da época que o pai dele jogava aqui, quando ele jogou também. E, cara, você ser alimentado, assim, dessa cultura de futebol de Simonésia realmente te inspira, sabe? Porque me inspira a tentar contribuir para essa cultura crescer, sabe? Certo. Agora, a gente sabe que a família, ela é a sustentação de tudo, né? A gente observa que você tem essa sustentação por parte do seu pai, né? Toninho, justamente com a sua mãe. Mas eu gostaria que você falasse um pouco também sobre Deus, o que representa Deus para você na sua vida, o que tem trazido para você de impactante para que você possa permanecer nessa caminhada. Cara, Deus é a base de tudo. Não tem como falar outra coisa. Deus é realmente o que sustenta nos dias difíceis, e tem dia que você está cansado realmente, porque é uma área que tem todo o seu prazer quando você atinge o nível desejado, mas tem muitas lutas. E Deus é o que está te sustentando ali no dia bom, no dia ruim, Ele sempre está ao meu lado. Eu sempre me apoio em Deus acima de todas as coisas, principalmente nas decisões de mudar de clube, decisões profissionais. E eu confio, cara, no plano de Deus acima de tudo. É na vontade dele que eu ando em cima. Eu tento caminhar realmente pensando no o que Deus quer para minha vida e como eu posso ajudar o reino dele, sabe? E o futebol é um lugar que me move bastante de lugar, me faz conhecer bastante pessoa nesse tempo. E eu acho que Deus me colocou no futebol porque esse fato de conhecer bastante atletas, muitos que têm uma condição melhor, outros que já são um pouco mais tristes, assim, uns mais alegres, uns que estão em baixa. E eu acho que Deus às vezes te coloca nos lugares, igual Ele me colocou no futebol, para você poder ajudar essas pessoas, sabe? Eu creio que Deus tem um propósito nisso e quando Ele te coloca em algum lugar, Ele quer que você faça a diferença nesse lugar. E é dessa forma que eu tento tratar o futebol. Ele me colocou nesse mundo e a partir disso que eu quero mudar esse mundo do futebol. Felipe, que além de ser um paredão realmente, né, de fechar
ali as balizas, a gente já observou isso através de jogos, né, e também do seu material que está na internet, é também um líder nato. E isso, os clubes precisam muito disso, né, dessa capacidade de liderança, a qual você desenvolve com extrema naturalidade. Eu acho que não é nem uma questão de forçar, sabe? É uma questão de você entender seus valores, entender o que o clube precisa de melhor, no caso do futebol, por exemplo, e você só praticar essas coisas. Tem muita gente que às vezes é distanciada por questões de querer um prazer, sei lá, mundano, rápido, de fugir ali. Às vezes muitos atletas se perdem em festa, namoro, essas coisas. E cara, a questão de você saber o que você quer e correr atrás disso te dá uma certa liderança. Porque você coloca isso não só em você, mas como exemplo para as outras pessoas, sabe? E essa forma de exemplo, eu acho que o melhor tipo de liderança é a liderança por exemplo. E a partir do momento que você faz para você, você está sendo um exemplo para as outras pessoas, sabe? Então, eu acho que é mais natural isso. Eu não penso necessariamente em querer liderar os outros, mandar nos outros, mas uma questão de fazer para mim e a partir deles verem eu fazendo, tentar repetir, sabe? As palavras convencem, os exemplos arrastam, né? A gente tem uma frase, e essa frase eu acredito que realmente ela é fantástica. Bom, para as pessoas que querem te encontrar na internet, como é que faz? Pode deixar aí o famoso arroba, né? Meu Instagram é @Felipe_Ribeiro_06 e qualquer coisa me segue lá e se precisar conversar, qualquer coisa aí, o povo que gosta de futebol quiser conversar qualquer coisa, eu tô sempre lá disponível. O povo que gosta de futebol. Ele falou namorada. Tô vendo que o Felipe é um pouco tímido, mas como é que tá esse campo aí? Esse campo tá livre? Tá? Eu não tô nem preocupando muito com isso, na verdade, né? Tô novo ainda, não vou... Vai surgir lá, né? Deixa ser natural. Tá certo. Olha, eu quero agradecer muito a você por essa participação, te parabenizar pelo belíssimo trabalho que realiza, né, pela belíssima família que tem também, ao seu pai o carinho especial, à sua mãe também, aos seus familiares de uma forma geral aqui na cidade de Simonese, no município. E quem sabe, né, muito em breve a gente volta a se comunicar novamente e falar sobre esse progresso que você vem tendo, apesar de estar ainda tão novinho com apenas 17 anos. Não, eu que agradeço a oportunidade de compartilhar a minha história aí. E eu espero realmente voltar a conversar com você e contar boas notícias, né? E qualquer coisa, estamos sempre disponível aí. Obrigado por tudo, por todo o carinho comigo, minha família. E a gente está sempre aqui. Quiser passar aqui... Toma um café. Gosta do café aqui da região? Nossa, demais, velho. Não tem comparação. Uma das coisas que eu mais sentia falta lá em São Paulo, nesse período que eu fiquei, era o café, realmente. Eita, que maravilha. Olha, muito obrigado, tá? Obrigadão, sucesso para você. Deus abençoe sempre aí, Deus continue te abençoando sempre, Amém. sempre. Tamo junto. Tamo junto. Valeu.